Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoanálise de um herói que está prontinho para vocês irem convocar no portal, assim tenham a respectiva sorte de o conseguir. Vamos falar então do herói novo que está atribuído ao evento de estação, à Era de Ouro da Magia, que está a decorrer neste preciso momento. Vamos lá falar então aqui um bocadinho sobre o Solaride. Cá está este herói, Solaride, o seu nome, Guardião da Fenda. Ele é de elemento de luz, cor amarela, graficamente muito bonito, sem dúvida, aqui este Guardião, bastante bem armado. Vamos lá ver as suas habilidades e aconselhar os nossos amigos como emblemar e como atuar na equipa. Ele de poder possui 829 de poder elevado, na linha dos heróis com poder mais elevado do jogo. Portanto, 829 de poder, um poder bastante elevado. É claro que é sem emblemas absolutamente nenhum, nem evoluções, porque depois com as evoluções e com os emblemas, este poder irá ser aumentado. Ele é da classe combatente, mestre da batalha, subclasse número 1. Vamos lá ver o seu ataque, 784 de poder de ataque, 739 de defesa, 1404 de saúde. O seu ataque bastante forte, bastante mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói vocacionado para o ataque. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque. Vamos lá ver a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante, chama-se Caçador de Demónios. Ele é de carregamento médio e o que é que ele vai fazer? Ele causa 280% de dano a todos os inimigos. Portanto, tem um ataque múltiplo que ataca todos os inimigos presentes no tabuleiro com um ataque de 280% de dano em todos eles. Portanto, aliás, aqui aos 784, realmente é um ataque forte porque ele atinge todos os inimigos em simultâneo com 280% de ataque. Depois diz, o lançador, que é ele, sofre 300 de dano fixo. Portanto, tem aqui um contra, ou seja, tem um buff contra, que ele irá receber 300 pontos de dano fixo. Portanto, este dano é fixo e sempre que ele atacar, ele irá receber esses 300 pontos de dano, não há volta a dar. Portanto, além disso, ele irá receber ele próprio 300 pontos de dano. Depois diz assim, se o HP do lançador estiver abaixo dos 40%, portanto, se a saúde dele estiver abaixo de 40%, o dano fixo não será causado ao lançador. Portanto, aqui está, se ele tiver abaixo de 40% de saúde, este dano fixo de 300 pontos que ele irá infligir a ele próprio não será dado. E o dano total será aumentado em 60%. Portanto, neste caso, ele, se tiver com a saúde baixa, abaixo de 40%, ele não irá receber os 300 pontos de dano, mas em vez disso irá aumentar o seu ataque em 60%. Em vez de ser aqui o 280, é ainda mais 60% sobre este valor, o que é bastante forte. Diz assim, o alvo e os inimigos próximos ganham menos 30% de ataque por 4 turnos. Ou seja, ele provoca uma redução de ataque no alvo e nos inimigos próximos. Neste caso, como ele ataca todos, não tem que ser o alvo e os inimigos próximos. Eles ganham todos menos 30% de ataque por 4 turnos. Portanto, aquele que ele atingir em primeiro lugar e os estiverem ao lado, irão ganhar menos 30% de ataque por 4 turnos. Portanto, reduz o ataque dos adversários em 30%, também é sempre muito importante para que eles não consigam dar tanto dano. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado essencialmente para o ataque, que ele será forte no ataque. Portanto, na grelha de talentos, não esquecer apanhar todas as espadinhas que vocês conseguirem aí no caminho até ao final. Portanto, todas as espadinhas serão bem-vindas aqui para este herói para reforçar ainda mais o seu ataque, que já é forte, mas para que o seu ataque ainda fique mais forte. Além disso, a colocação na equipa, este herói deverá ser colocado, pode ser à esquerda como à direita, não tem absolutamente diferença nenhuma, mas deve ser colocado ao lado do central ou então a um canto. Portanto, na colocação da equipa, tanto faz ser à esquerda como à direita, mas será sempre ao lado do central ou então a um canto para que fique um pouquinho mais protegido
quando estamos a fazer uma defesa para que ele não leve com tantas pedras dos adversários. Portanto, fica ali um bocadinho mais protegido ao lado do central ou então num canto, e será aí o sítio ideal para o Solarid atuar na vossa equipa. É claro que não esquecer que é sempre bom vocês terem atenção às formações das equipas. Portanto, às vezes faz toda a diferença nós conseguirmos formar uma equipa boa. Isso tem a ver com as habilidades de cada herói e, digamos, a consociação dessas habilidades entre uns e outros é que formarão uma excelente equipa. Portanto, fica aqui mais um excelente herói para vocês terem aí no vosso time, na vossa equipa. É claro que eu também vou aqui avaliar este herói de 0 a 10, eu vou dar um 8 aqui ao Solarid, porque é sem dúvida um excelente herói para o ataque. Será um herói vocacionado aí para devastar as equipas adversárias. Portanto, fica aqui este apontamento. Espero que vocês consigam este e outros heróis que tanto ambicionam, mas está muito difícil nós conseguirmos heróis. Está realmente muito difícil. Convocamos e não sai absolutamente heróis nenhuns de 5 estrelas, e especialmente então os mais novos. Esses serão sempre ainda mais difíceis de conseguir. Portanto, fica aqui este apontamento. Espero que consigam. Um grande abraço aqui da parte do boss. Não esquecer, deixar aí o like no vídeo depois de visualizar e, claro, trazer mais gente aqui para o nosso canal, para que vocês possam ter também aqui os vossos amigos a usufruir aqui, digamos, das análises que eu faço aqui dos heróis. A todos, me despeço com a amizade desde sempre. Um grande abraço da minha parte. Até uma próxima, se Deus quiser.